A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um assunto muito importante na nossa caminhada. Foi algo que eu aprendi com uma mulher de Deus e eu guardei no meu coração, que é se manter uma pessoa ensinável, humilde para aprender. Quando nós estamos na igreja, ou sendo aconselhadas por um líder, ou por um irmão, ou até mesmo quando nós estamos lendo a palavra no nosso devocional, muitas vezes vamos ser confrontadas. Durante toda a nossa vida, nós recebemos informações dos nossos pais, nossos amigos, de experiências que vivemos, ouvimos outros viverem, dos valores que recebemos dos filmes, das séries, das novelas, dos conteúdos a que temos acesso, e assim vamos formando uma mentalidade. Porém, a palavra diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim precisamos a cada dia ter a mente renovada pela palavra. A nossa maneira de agir, de pensar, deve ir sendo cada vez mais segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então seja sempre uma pessoa que recebe bem a palavra. Não tenha resistência nem medo de abrir mão das suas próprias convicções. Na verdade, é assim que você irá começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas não querem ir à igreja porque não querem ser confrontadas, não querem saber do compromisso que se deve ter com Deus, nem daquilo que o Senhor quer que elas deixem. Em Isaías 4 diz assim: E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: Eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos com as nossas próprias vestes. Apenas queremos ser chamadas pelo teu nome. Esse homem é Jesus. As mulheres são aquelas pessoas que querem ser chamadas cristãs, mas não querem saber da vontade de Deus. Querem viver a sua própria maneira. Muitas se declaram cristãs, dizem crer na Bíblia, em Deus, mas não querem mudar em nada, nem deixar nada pelo Evangelho. Ficam só com as partes da Bíblia que a elas convém. Às vezes encontramos pessoas que frequentam a igreja, já têm anos de caminhada, mas continuam com a mesma maneira de pensar, de falar, de se comportar. Parece que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Tudo é visto como, isso é muito radical, isso não tem nada a ver, eu sou assim mesmo. Vemos que algumas pessoas não dão importância realmente àquilo que a palavra de Deus diz. Não se dão conta da seriedade, não se dão conta de que na Bíblia está escrito aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada ao Deus que nós declaramos crer. Não fique só com o que convém ou só com o que não confronta as coisas que você não quer abrir mão. É claro que há áreas em nossas vidas que nós temos dificuldade de mudar, mas precisamos sempre reconhecer que essas áreas precisam ser transformadas. Não podemos nos conformar em viver sempre uma vida fora do agrado de Deus. Por isso, procure não se conformar com a maneira de pensar, de se comportar deste mundo, mas procure sempre estar aberta a ouvir a palavra e a procurar colocá-la em prática na sua vida. Ter a mente renovada pela palavra acontece pelo confronto com a nossa maneira mundana de pensar. Esse processo é natural para o nosso crescimento. Por isso, não se ofenda quando for confrontada ou corrigida pela palavra. Seja humilde, seja ensinável, porque é através das mudanças que fazemos em nossa maneira de agir e de pensar pela palavra de Deus, é que vamos ser curadas, libertas, ter transformação em nossas vidas, nas nossas famílias, viver uma vida de mais paz e de orações respondidas.
E nunca se esqueça de que isso deve permanecer durante toda a nossa caminhada com Cristo. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Ele, começamos a segui-lo, começamos um processo de constante aprendizado e transformação. No início, a sede pela palavra vem, nós ficamos com aquela vontade de aprender cada dia mais sobre o nosso Deus, e assim vamos tendo a nossa mente transformada. Tudo aquilo que aprendemos durante a nossa vida sem Cristo vai sendo substituído pelo que a palavra nos orienta. No começo, muitas recebem tudo com humildade, como uma criança. Mas após algum tempo, começamos a formar uma maneira de pensar que foi construída pelo que ouvimos em nossas igrejas, no meio dos irmãos. O que precisamos vigiar é que quanto mais aprendemos, mais achamos que já sabemos. E muitas vezes, o crente começa a esquecer que esse processo de aprendizado não acabou. Começa a achar que já sabe tudo o que há para saber, e precisamos tomar o cuidado de não deixarmos de ser pessoas ensináveis. Muitas vezes, deixam de ser abençoadoras e se tornam apenas pessoas críticas. Precisamos ter a humildade de saber que Deus sempre tem algo novo a nos ensinar e que precisamos continuar recebendo a palavra com mansidão. A Bíblia nos dá uma lição de humildade em 2 Reis, no capítulo 5, quando conta a história de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que era muito respeitado e honrado, pois por meio dele, Deus deu a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã teve permissão do rei para ir até o profeta Eliseu. Quando Naamã chegou lá, Eliseu disse a ele que se banhasse 7 vezes no rio Jordão e ele ficaria curado. Naamã ficou indignado, dizendo: eu achei que ele ia sair para me receber, invocaria a Deus de pé, colocaria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Ele pensou logo no rio Jordão, um rio sujo. Os rios de Abana e Fafá são os melhores de Israel. Eu não mergulharia neles e ficaria curado? Mas Naamã teve que ser humilde, teve que se submeter, deixar suas convicções. Assim ele se banhou no rio Jordão 7 vezes e, após obedecer à palavra do profeta, ficou curado. E o interessante é que ele deu ouvidos a uma menina. Às vezes pensamos: quem é essa pessoa para me ensinar alguma coisa? Às vezes só damos ouvidos se a pessoa tiver alguma fama, alguma popularidade, algum status para nos oferecer. No começo, amamos ser confrontadas. Quando ouvimos a palavra dizer algo diferente do que pensamos ou da maneira como agimos, reconhecemos que precisamos mudar. Após alguns anos de caminhada, uma correção que vem através de uma mensagem já parece ser uma ofensa àquilo que nós já sabemos. Começa a haver uma resistência e não nos abrimos para o novo de Deus, para aquilo que Ele quer nos ensinar agora. A palavra diz que aquele que dá fruto, Deus poda para que dê mais fruto. Então, se você é uma pessoa que tem sede de Deus, Ele vai querer te ensinar cada vez mais. Por isso, seja ensinável, não se feche. Se você ler ou ouvir algo da palavra que é diferente das suas opiniões, das suas convicções, ou diferente de algo que você ouviu até no meio cristão, fique com a Bíblia. Algumas coisas que aprendemos são falas que nem sempre condizem com o que a palavra ensina. Então pense assim: está na palavra? Está na Bíblia? Fique com ela. Dê sempre primazia ao que a Bíblia ensina. E continue desejando ser confrontada pela palavra. Se você ouve na igreja algo que vai de encontro à sua opinião ou ao seu comportamento, alegre-se. Isso mostra que você está crescendo em mais uma área da sua vida. E receba com mansidão, sem resistência, sabendo que a palavra é o que sara a nossa alma, que melhora o nosso caráter, nossos relacionamentos, nossa saúde, tudo.
No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebam com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Como é bom saber que nós sempre teremos algo a aprender, que somos transformados de glória em glória, mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor sempre nos faça mulheres ensináveis, humildes, que dão importância ao que a palavra de Deus diz. Quero fazer com você uma oração. Vamos nos abrir para o novo de Deus. Ele quer nos ensinar coisas novas para que nós possamos viver coisas novas no Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 21, o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, se você quer viver algo novo de Deus, se você quer ver transformação em alguma área da sua vida, abra-se para o novo, para aprender coisas novas. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem nos conduzido na nossa caminhada até aqui. Muitas coisas o Senhor já nos ensinou, muitas experiências o Senhor já nos deu, experiências maravilhosas de transformação, de revelação. Mas o Senhor quer trazer novas coisas para as nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, abra o nosso coração. Ó Deus, nós nos submetemos agora à Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos agora humildes, ensináveis, Pai. Cuide do nosso coração para que nós sejamos mulheres ensináveis e fale conosco coisas novas, Pai. Leva-nos a um novo momento contigo, Senhor, para que a nossa candeia esteja acesa quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, Pai, nos faça mulheres mansas, que recebem com mansidão a Tua palavra, que colocam em primeiro lugar aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Mulheres que querem fazer a Tua vontade e não a nossa própria. Pai, em nome de Jesus, quebre em nós toda a convicção errada, toda opinião, todo pensamento, toda mentalidade errada que foi formada no decorrer da nossa vida, Pai. Nos dê, Senhor, abertura para o agir do Teu Espírito Santo. Nós nos abrimos totalmente agora, Pai, para o Teu agir. Fala conosco, Pai, e ensina-nos coisas novas. No nome de Jesus. Amém.